Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta com mais um bate-papo. E esse bate-papo de hoje, ele é assim bem diferenciado dos outros, esses últimos que a gente tem colocado aqui no canal, falando sobre testemunho, contando suas histórias. Eu acho que tem bem uns 3 com o tema. Que hoje também o nosso bate-papo de hoje ele é bem diferente. E eu quero convidar vocês para vocês se inscreverem no canal e curtir, ou dê o like de vocês quando você estiver assistindo e compartilhe com outras pessoas. E hoje nós temos uma convidada que nós iremos conversar um pouco. Ela está nervosa, mas vai, com o decorrer da nossa conversa, com certeza o nervosismo dela vai embora, eu tenho certeza. A parte do seu irmã Leila, seja bem-vinda. Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão assistindo e aqueles que vêm assistir, né? Depois, posteriormente esse vídeo, né? Agradecer de já a oportunidade, agradecer a Deus, agradecer à irmã por ter cedido essa oportunidade, que é sempre bom, né? A oportunidade de a gente falar da palavra do Senhor. E que Ele possa sempre estar, né, usando esse canal, né? Esse canal para que alcance outras vidas, para que venha, né, expande mais o conhecimento sobre a palavra do Senhor, esclarecer mais, né, e que nós possamos vir sempre a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Gente, nós vamos falar hoje de um assunto, um tema que foi pedido para a gente falar desse tema. E eu quero já fazer logo, tipo assim, uma pergunta. Você sabe quem foi Jezabel? Você sabe assim, da origem desta mulher, quem foi Jezabel? Ela foi uma adúltera, uma prostituta, uma profetisa, ou uma mulher que fazia coisa boa ou coisa ruim? O que você acha que foi Jezabel? É sobre essa história desta mulher que eu e a irmã Leila iremos falar, que eu não vou... a irmã Leila não vai dar o testemunho dela, nós iremos falar, né, irmã Leila? Nós iremos conversar sobre essa história, naquilo que está ao nosso alcance, o nosso conhecimento, até onde a gente sabe do assunto desta mulher, a pedido de pessoas que nos pediu para fazer esse comentário. A princípio, a gente sabe que Jezabel, ela era filha de um homem idólatra, né? O nome dele era Etibal, e ele era assim, ele tinha os deuses dele, ele era tipo um sacerdote de um deus Baal, Baalins, ele prestava cultos a estes deuses que não fazia parte do nosso Deus que nós servimos. E ali ele tem a filha Jezabel, ela cresce no meio dessa idolatria, e ali ele morre, e ela pegou isso, ela deu para dar continuidade a história do pai dela, ela manteve a vida dela de idólatra na caminhada até ela se casar com o rei Acabe. E ali é quando ela casa com o rei Acabe, e ali ela chega em Israel, casada com o rei Acabe, e lá ela começa a induzir as pessoas a deixarem de adorar ao Deus verdadeiro, a adorar, a ser idólatra. E assim ela fez coisas muito terríveis naquela época, que nós iremos, no decorrer desse tempo, nós iremos discorrer um pouco sobre isso. E eu quero deixar para a irmã Leila falar um pouco sobre ela. Sim. Jezabel, ela é muito vista de forma negativa, né? Uhum. Pelo mau exemplo, né, de sacerdote, né? Se é que podemos chamar assim de sacerdote, Uhum. mas é como uma sacerdotisa da religião dela, né? Ela, como você disse, ela é filha desse rei, né? Rei de Sidom, né? E casou-se com o rei Acabe. Nós sabemos que esses casamentos naquela época era com um contrato, né? Isso. Era assim como com chave política, como acordos que eles faziam, né? Exatamente. Dentro das nações, né? E aí não se sabe se a questão do querer da mulher, o porquê, né? Se ela queria... A satisfação da mulher na situação do casamento, não se sabe até que ponto, né, poderemos
falar, né? Porque era realmente, naquele tempo, geralmente era o pai, né, que fazia Era o pai, esses acordos, era. né? Sei que ela casou com esse rei Acabe, né, rei de Israel, passou a ser essa rainha, né? Era a Fenícia, né, da Fenícia. Isso. E aí ela já é muito idólatra, né? Cresceu num regime, assim, num ambiente de um certo fanatismo religioso, né? Creio que um fanatismo religioso, né? Porque E uma idolatria muito pesada, né? Muito forte, né? Que era algo realmente que imperava nela, né? Que dominava ela, né? Ela não tinha escrúpulos. Né? Ela era uma pessoa assim bastante egocêntrica, né? Bastante assim egoísta, né? É como se tudo girasse em torno dela. Atrelam a ela muito a questão da sensualidade, né? Das orgias, da prostituição, mas não está só envolvendo isso na situação dela, né? A gente sabe que envolve mais coisa com relação à influência dela. Esse poder de manipulação, né, de influência. De influência. Né? O poder de influência que se vê muito durante o reinado de Acabe. Ele foi um líder, né, em Israel, mas quem liderava quem liderou fato, foi ela. Era ela, né? Os bastidores a gente observa pela Bíblia, né, nos registros, que quem liderava realmente era ela. Ele praticamente acatava tudo que ela fazia. Era. Né? Tudo que ela dizia. Tudo que ela decidia, ele acatava, né? Ela, inclusive, ela utilizava, né, às vezes até do nome dele para fazer, né? Para fazer coisas erradas. Mandava cartas em nome dele, utilizava os carimbos dele, né? E tudo ele acatava, né? Quando era para atender, né, os caprichos dos interesses deles, né? Tanto dela quanto dele e do rei. Então, assim, eles não mediam, não tinham limites. E assim, a morte era algo assim banal para eles, né? É verdade. Principalmente para ela, como eu disse, porque ele era mais assim como um submisso a ela, em vez dela como mulher ser submissa, era ele que era submisso. Ele era submisso a ela, as atitudes dela. Então ela realmente é quem mandava e desmandava, né? E para atender tudo que ela queria, se precisasse matar, não tinha problema, ela mandava matar. Como ela mandou matar vários, né? Vários profetas, né? Muitos profetas foram mortos de Israel, outros fugiram, né? E ali a gente observa que ela foi, por causa da manipulação, Leila, que ela tinha, ela conseguia pegar uma cúpula de pessoas e para ficar ao redor dela, não é? Para bajular ela. A gente observa isso. Ela né? era bem manipuladora mesmo, né? Tentava introduzir realmente aquilo que ela cria, né? Isso, na mente das pessoas. Na mente das pessoas. Então, assim, a gente observa o perigo ali, porque ela tentava neutralizar, né, a crença daquelas outras pessoas ali. Então, ela tentava colocar realmente em prática tudo que ela cria, né? Você vê que o rei Acabe, ele ergueu lá altares, né, para o deus dela, né? Isso. Deus de Baal e a Azera, né? Ela sustentava ele, os profetas dela, né? Exatamente. Tanto de Baal quanto de Azera. E era assim, deuses que os sacrifícios eram assim, até... coisas horríveis. Como coisas assim, imorais, né? Isso. Orgias e sacrificavam crianças, né? Sacrificavam crianças. Há historiadores que relatam até assim, fato da própria prostituição. Ela como sacerdotisa, né? Isso, ela levava... ela lá no próprio altar, os cultos, né? Os cultos que eram feitos, né? Que as mulheres já esperavam, né? Os homens ali... né? Em troca do sexo, né? Que seria a prostituição mesmo. Era prostituição, né? É verdade. Elas esperavam dinheiro, né, da parte do homem e praticavam sexo, né? Então aquilo ali era a forma que eles praticavam aqueles cultos, muitas delas engravidavam e aquelas crianças eram sacrificadas aos deuses dele, né? Aos deuses. Esse era o ritual do Deus dela, né? Isso. Isso era o que ela então fazia. Eles levavam muito assim a sério realmente, né? Como um fanatismo, era algo assim que extrapolava tudo. Todos os interesses, a religião dela estava assim acima de todas as coisas, né? E a gente observando essa história e eu vendo aqui, Luiz... Oh, Jesus.
A gente observando essa história, aí você vê o que ela fez para manipular aquelas pessoas e meteu medo em muita gente. Meteu muito medo, né? E ali, quando a gente chega lá no livro no capítulo 18 do livro de Primeira Reis, que quando Elias ele aparece, parece que é o versículo 20, quando ele aparece fazendo um desafio, porque ele ficou inconformado, né, Lília, com aquela situação de Jezabel. Gente, mas o tempo tá quente. Ela observava, né? Porque foi erguido altares na praça, e ela observava aqueles que não se Se curvavam. não se curvavam ao Deus Baal, né? Isso. E aí ela observava que alguns profetas e Elias não se curvavam, né? E a gente observa que ela era muito assim apegada ao dinheiro, né? Também. Ela era muito mesmo. O negócio dela era algo financeiro. Tão tal que quando Acabe chega para Nabote querendo a vinha, que ele disse que não abria mão da vinha, ela não aceitou. Aí a gente observa, irmã Leila, que esse homem era um frouxo. Era. Ele acatava tudo. E assim, ele é como se ele vinha, recorria a ela, né? Tudo. Ela realmente é quem resolvia. Tudo. Ele parece tudo indica que não resolvia nada. E aí ele traz essa situação para ela, né? Quando Nabote não quer vender lá, diz que é a herança dos pais dele, não ia passar. E aí ela vai e diz que, né? Diz que ia resolver, tomar frente, manda essas cartas, levanta calúnia lá, manda dizer que ele blasfemou, arruma as pessoas que são cúmplices lá, né? Ela pagou para essa blasfêmia, né? Ela pagou as pessoas para falar isso. E aí, nisso, comprovaram lá essas testemunhas e foram levantar nessas suas testemunhas e mataram realmente Nabote para que ele conseguisse, né? Foi dar notícia lá para Acabe que ele era morto e que ele poderia se apossar das terras. A gente observa assim, ela chega, diz, bora, levanta a tua cabeça. Porque as terras de Nabote é tua, porque ele já morreu. Assim, era muita frieza. Uma frieza terrível. Não tinha medida para ela não media esforço para prejudicar. E principalmente as pessoas, na época que se dizia era povo de Deus, se não se curvasse a ela, vai morrer. Aí aqueles que não morreram, pânico, né? Isso, os que não morreram se esconderam. A gente vai lá para Obadias, né? Ele foi esconder sem profeta, para ela não morrer, para não matar. E a gente observa isso e parece que existia um poder. Ninguém sabe como era que era, mas existia um poder no mundo que ela, quando ela falava, ou os profetas dela falavam, acontecia. Tudo em volta dela, né? Tudo em volta do dela. querer dela. Era muito assim dominadora, né? Isso. Muito manipuladora, muito dominadora. Tudo, aquelas pessoas que tudo tem que voltar, tudo tem que girar em volta de si. Isso. Né? Eu acredito que é isso que nós temos que ter o cuidado de nós hoje, na atualidade, nós não temos a atitude que Jezabel teve, não por causa de usos e costumes, como muito hoje isso é implantado dentro das igrejas. Ah, não, é porque quem usa essas coisas é porque Jezabel, Deus rejeitou Jezabel, porque ela usava maquiagem, usava esses usos e costumes, as vestes, era muito devassa. Não foi por causa disso que Deus rejeitou Jezabel, né, irmã Leila? Não só as vestes, né? Porque a gente sabe que tem a questão da doutrina, né? Isso. Cada igreja, tem sua cada denominação tem sua doutrina. Né? Exatamente. A gente tem que seguir a doutrina. Mas, e assim... Comparar Jezabel... Tudo tem que ter uma moderação, né? Controle. Nada que venha, né? Tudo que seja para a glória de Deus, o vestir, o falar, o andar. Isso. A gente sabe disso. Mas a questão dela realmente foi a perversidade, né? Quando a gente vê Acabe, inclusive as pessoas atrelam a maldade de Acabe, né? Como se fosse só dela. Não. A palavra de Deus, quando começa aqui em Primeira Reis, quando vai falar lá no reinado dele, nesse capítulo 16, já fala, né, que ele já fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, né? E aí, como se não bastasse, ele foi casar ainda com ela. Então, assim, é como se ele fosse mais uma das rebeldias dele, foi o casamento. O casamento, né, dele com ela. Foi mais um ato de rebeldia dele, foi esse casamento. Então, assim, juntou, sabe, as duas coisas e
E agravou a situação. E ela era dessa forma, é como se tudo tivesse que girar em torno dela. E o que se observa hoje é isso nas igrejas também, assim. Tem pessoas que hoje querem aplauso, né? Querem ser o centro. E Jesus deixou de ser o centro, né? Quando Jesus Deixa de veio, ser o ele centro. veio desmontar tudo isso. Né? Esperava que ele viesse cheio da glória, mas ele se esvaziou Que ele da sua nascesse glória, num né? palácio. E aí, Exatamente. pois é verdade. É isso que a gente tem que vê. entender. Aí essa questão de Jezabel, para a gente entender sobre isso, que é muito importante, para a gente ter cuidado da gente não ter a atitude dela, porque às vezes até homem mesmo tem a atitude que Jezabel teve. Querendo coisas só ao seu redor, querendo ter aplausos, como você falou ainda há pouco. Ser o centro das Isso, querendo ser o atenções, centro né? das atenções da onde está, não. Todo mundo tem que estar fazendo aquilo que eu quero. E não é bem assim. Né? Querer o poder, né? Isso é uma coisa assim terrível. Quando a gente observa que de todo o mal que ela fez, Elias vai, ele profetiza. Olha a maneira que Deus se manifesta no decorrer de um povo que estava rebelde, um povo que se inclinou para o erro de uma mulher que não tinha temor a Deus, que não tinha nada com Deus, o negócio dela era deuses estranhos, e um povo que era da linhagem de Israel, era israelita, e se inclinou, né, para os conselhos de Jezabel. Se voltaram totalmente para... Totalmente. E aí quando Elias profetiza, que foi 3 anos e meio, sem chover nada, e aí a revolta que eles ficaram, porque eles souberam de Elias, que Elias tinha profetizado, né? Acabe e Jezabel soube que Elias tinha profetizado, e é por isso que estava morrendo tudo. Estava tendo uma seca. Né? Tudo morrendo. E ali o que ele fez? Ele fugiu. Logo depois ele aparece, 3 anos e meio depois, ele aparece, e ali ele já manda recado para Acabe que quer ver ele. E quando Acabe vê ele, Acabe diz que ele é perturbador. Quando ele chama, né, para o desafio. Para o desafio, que é lá no capítulo 17, o versículo 20. Incomoda, né? Incomoda ele, que ele diz que não podemos, né, servir a dois senhores. A dois senhores. Que ele, olha, o que eu acho bonito, irmã Leila, nessa história de Elias, que ele chama o povo. E ele diz, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Ou você serve ao Senhor, ou então serve a Baal. Ou um ou outro. Aí a gente traz para hoje, meu Deus, irmã Leila. Muitas vezes nos vemos em situações assim, né? As pessoas hoje em dia, em meio a várias ideologias, vários pensamentos, a políticas novas que tentam introduzir. Que estão querendo implantar até dentro dessa igreja. Querem implantar, as pessoas às vezes se omitem, né? De se posicionarem. Por medo, justamente, né? Das críticas. Né? Às vezes negam a própria fé, né? Muitos estão negando a fé. E tudo que se fala hoje já vira uma polêmica, né? Isso. Então é muito complicado. A gente vê assim realmente a coragem de Elias como profeta naquela época, né? Desse confronto com ele ela, mandou né? chamar o povo, o que eu acho bonito e coragem daquele homem, ele manda chamar o povo perante Acabe. Todos morrendo, ele só sobrou ele. Tá entendendo aí? Ele sabendo que todo o povo tinha morrido, e ele sabia disso, e ele não teve medo de morrer, e ele se posicionou. Aí a gente vê hoje assim a covardia que está tendo muito, negando a sua fé, com medo por menos, né? Por menos. Por muito menos, coisa mais banal, assim. Estão negando a fé por qualquer coisa. A gente vê pessoas de décadas que viviam no Evangelho, professavam a fé em Cristo, hoje estão negando por causa de, acredito que por causa de fama. Esse na verdade, é o verdadeiro problema. Quando traz lá no Novo Testamento já, né, que fala no Apocalipse, que fala a mensagem à igreja de Tiatira, lá quando fala do Espírito lá, né, que tolera... Capítulo 2, o versículo 20, gente. Jezabel, é justamente essa influência, né? Essa influência. Já foi um alerta para nós. Para nós, porque ela morreu, mas esse espírito de Jezabel, né, continua tentando influenciar no nosso meio. Continua. Né? Continua tentando influenciar. E
assim, não é um espírito, pelo que a gente observa aí, né, na palavra, que não é um espírito assim que possui, né, A a pessoa. pessoa que diz assim, não, aquele dali está endemoniado. Não, porque se Não. fosse daquele ali, não tinha tanto perigo, porque logo ele ia ser Ser detectado, liberto observado. Não, era. vamos orar porque está endemoniado, né? Isso. Não, são justamente essas pessoas que estão, às vezes, até em nosso meio como cristão, mas estão por trás difamando, né? Estão É. denegrindo, estão influenciando, às vezes não tem coragem de falar o que pensa ali para uma irmã ou um irmão, aí vai por trás, Por vai trás, denegrindo. é. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de influência, que ela é diabólica, que é maligna, né? É essa influência Essa que é o que Deus espírito estava ali que tá. alertando lá no livro de Apocalipse Porque se a sobre gente isso. observar, era uma igreja até que tinha amor, né? A gente Tinha observar, tinha amor. amor. Era uma Isso é igreja, se a gente verdade. observar, né? Que ele diz assim, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Aliás, no versículo 19, né? Eu conheço Uhum. as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Né? Então aqui não está falando para uma igreja, né? Para os ímpios, Para o né? exemplo, era para a A igreja. igreja. Uma igreja que Verdade. tinha obras, né? Que Que trabalhava, trabalhava, que mesmo tinha amor para que tinha fazer amor, a né? obra, é E ele diz verdade. assim, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, né? Ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, né? Então, quando fala muita prostituição, as pessoas só levam para o lado da imoralidade sexual. Isso, é Mas aqui verdade, o que a irmã. gente vê que pesou muito aqui na vida toda aqui durante esse percurso de vida de Jezabel foi essa idolatria, né? Esse fanatismo e essa influência, essa manipulação, esse jogo, né, de É poder, verdade. né, esse jogo sujo, na verdade, de perversidade que ela tinha, né, principalmente contra o povo de Deus, né? O mal que ela causou, né? Porque às vezes, se você observar, na própria igreja, tem aqueles que ele não consegue, né? Mas tem aqueles que, além de não conseguir, É, arrasta outros é para verdade. não progredirem, Isso, né? é Às verdade. vezes quer se espelhar em outro irmão, né? A gente sabe que a gente tem que imitar a É a Cristo, né? Cristo, é A gente tem que verdade. imitar, buscar sempre imitar a Cristo, porque Ele é que é o modelo perfeito que nós temos para seguir. Então, esse tipo de influência é que não está sendo mais tolerado, né? Esse comportamento de falsidade, né? Às vezes as pessoas se ofendem muito quando você diz assim que a pessoa está sendo usada pelo inimigo. Isso, as pessoas se zangam. A pessoa acha que um servo de Deus não pode, em algum momento, ser usada pelo inimigo. E aí tem aquela Se não passagem, né? vigiar, Se não Satanás, vigiar se para um momento, Satanás, pode sofrer a influência do e como, olha, inimigo. o meu pastor, irmã Leila, assim, eu sempre digo, eu louvo a Deus pelo pastor que eu tenho, que ele ensina muito sobre isso, que a gente tem que ter cuidado, nós como cristãos, para nós não sermos gerenciados por espírito enganador das trevas. Isso, E a gente, justamente que é o né, que está falando lá. que é o que está falando Ensinando, lá, exatamente, né? para a igreja de Tiatira. Os irmãos estavam sendo influenciados por espírito enganador, eles estavam gerenciados, sendo gerenciados por de espírito enganador. E às vezes Não, não não tem um está com despertamento o assim, né? Tá discernimento. com a consciência realmente cauterizada Pois e é. não. E assim, uma cegueira espiritual que não percebe, né? Não percebe. Isso. Como aqui a gente observa em Mateus, né? Lá na confissão de Pedro, que fala assim, né? Quando Jesus fala com ele. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, né? Então, Isso. assim, em um momento ele estava, né, recebendo essa revelação do Pai, Isso, que ele porque era o Deus Cristo, né? revelou para ele no instante
que ele era, que o, ele era o Cristo. Cristo. Mas teve logo em seguida, depois daquela passagem, que quando ele vai para a cruz, né? Não sei se ainda é Quando ele aqui, começa a dizer que a hora estava chegando, né? Que o que filho tem do pena de ti homem, mesmo, né? né? Que o filho do homem ia ser entregue. Não, Senhor. Tenha pena de ti mesmo. Você não deixa que isso venha acontecer com você. Aí ele, para Que ele trás de mim, repreende, Satanás. atrás de mim, Satanás, porque ele não compreendia, né? Ele estava Exatamente. explicando justamente que necessitava que ele fosse morto, né? E ressuscitasse Isso. no terceiro dia. Então, por um momento você observa uma pessoa que estava sendo, né? Recebia Isso. a revelação do Pai, por um momento teve Poder, a influência de Satanás. né? isso é um exemplo que Sofreu a dá para influência. nós, para a gente ter Isso. cuidado, vigiar, para a gente não ter Essa brecha essa que brecha entre, né? que Pra entra ser para influenciado. não ser influenciado e não entrar sobre nós, que para ter o espírito de Jezabel, eu acredito que a gente tem que ter cuidado com o orgulho. Esse negócio de orgulho, né? Tá por cima. O ego, né? O ego, eu sou, eu posso, eu sei. Eis o perigo. Isso é um perigo muito grande. Soberba, né? A soberba, isso é um perigo muito grande. E quando entra nesse assunto aí de Jezabel, lá da igreja de Tiatira, aí a gente traz para hoje, meu Deus, será quanto não tem pessoas sendo gerenciadas com esses espíritos, né, de Jezabel dentro das igrejas, adorando a Deus, mas está sendo gerenciada pelo mesmo espírito e não consegue abrir os olhos e dizer e ter coragem de pedir para Deus. Deus abre meus olhos espirituais. E às vezes quer vir em nome de Deus, né? Em Se nome de diz, Deus. como ela disse, se diz profetiza, vem Se em nome diz- de Deus com Meu Deus, e coisas que como nem tem? são profecias de Deus, né? E como tem? Pois aí a gente tem que ter esse cuidado, porque o perigo não é do processo realmente, é desse que é influenciado. Influenciado. Né? Nós, como cristãos, temos que ser influenciadores, né? Para o bem. Para o reino de Deus. Para o reino, para né? que ele venha, né, Isso, mas a crescer. gente tem observado, ainda tem ainda que fala assim, não, eu tô influenciando para o reino de Deus, mas está sendo enganado, não é verdadeiramente o reino. Porque o reino de Deus, ele é paz, ele é comunhão, ele gera vida, né? E Deus opera na união. E Deus né? opera na união. Não Onde ele ordena a existe. bênção. Não existe esse negócio de separação aqui. Não, é porque eu sou melhor. Não existe isso, né? Aí eu quero só falar um ponto sobre lá de Elias, o desafio que Elias fez com Acabe. E ali ele pergunta o povo: vocês Qual lado? de qual lado vocês vão ficar? E agora imagine se Deus enviasse um profeta hoje, irmã Lili, igual Elias, para perguntar para nós hoje, para nos confrontar, porque ele foi um confronto. Hoje as pessoas não têm mais, as pessoas têm medo de ser confrontado com a verdade, irmã Leila. E como diz, né? Tem ânimo doble, né? Que ele chama duplo Isso, ânimo, fica ainda cocheando ainda esse pensamento. fica indeciso. E ali o que eu acho lindo, que quando ele bota aquele povo por embora, faz o altar e clama o Deus de vocês, que eu vou clamar o Deus do céu. E ali os historiadores falam que diz que foi só 70 palavras que Elias falou, e ali desceu o fogo do céu, queimou todo aquele holocausto e fez aquele reboliço. Ele ria ainda, né? Isso, ele ria do que passaram praticamente o dia todo. E o que é um ponto interessante. Quando tudo isso acabou, o que foi que Acabe fez? Mulher, Elias disse, olha, monta no teu carro, porque vai chover. Ele já estava profetizando que ia chover. Para voltar, senão tu vai pegar a chuva. O temporal vai cair, você vai pegar. Mas o homem, no lugar de ver aquela maravilha... Ver que tudo que ele falava, né, isso acontecia. Ele chegou em casa e ainda disse para a mulher. Aí a gente observa como era ela que conduzia tudo. Como era ela. Aí ele chega em casa e diz para ela o que Elias tinha feito. A mulher ficou louca. E ali Elias fugiu para ela não matar ele. Ameaçou logo que ameaçou, ando de amanhecer, e ele ia morrer. Fazer a mesma coisa. Com os outros que não se curvaram a ela. E isso mostra, irmã Leila, meu Deus, misericórdia, viu uma coisa da minha mente. Não, eu não vou falar, não. Deixa eu falar. Eu não vou falar isso aqui, não. É muito forte, deixa pra lá. Mas a gente observa... Diga. Irmã Leila, mas observa bem, olha o que ela fez. Pelo que ele fez grandioso, ela se revoltou
e queria matar ele antes do dia amanhecer. Aí, irmã Leila, como é forte o espírito de Jezabel na vida das pessoas. Observe uma coisa. Quantas pessoas Deus tem levantado nessa geração para fazer algo extraordinário em cima da terra, para fazer a diferença. E aqueles que estão cheios de espírito de Jezabel. Tem inveja. Com inveja. Demais. Estão querendo parar. É outra característica Meu dela. Meu Deus, misericórdia. Ela não Jesus. aceitar o sucessor, não aceitar Alguém passar o poder, não aceitar pra passar outra o trono pessoa. para outro. Ela não aceitava. E Você vê hoje- alguém crescer, ao invés de você se alegrar, você... Né? É até um caso de você vigiar, né? Vigiar. Porque às vezes... Meu Deus, isso é eu forte. creio que a pessoa demora a perceber isso, né? Tem que Quando está sendo, buscar sendo perceber. manipulado, eu acredito que demora muito. E muitas das vezes, quando chega alguém para tentar abrir os olhos, ela pode até se zangar. Não. Se revolta. Se revolta. Eu conheço gente que já foi tão manipulado. Aí a gente fica até assim, não vou nem me aproximar, porque senão vou aí se revoltar contra mim. Aí a gente fica até com covardia, porque a gente não vai com medo do problema vir para cima da gente. Vai ser o criador da contenda. Né? Exatamente. E ali a gente observa uma coisa, lá no livro de Romanos, capítulo 16, o versículo 17, quando o apóstolo Paulo ele conversa com os irmãos lá de Roma, onde escreve essa carta para o povo de Roma que estava tendo um problema muito sério entre eles lá. Uns estavam achando que eles eram perfeitos e outros achavam que era um melhor do que o outro, e assim foi sucessivamente. Né? E isso era uma concorrência que existia lá em Roma. E ali, quando lá no versículo 17 do capítulo 16, quando Paulo ele escreve para os irmãos, ele diz assim: afastai-vos daquele que provocam contenda entre vós, que tentam te tirarem da sã doutrina. Afastai-vos dele. Aí a gente vai, se a gente pegar um versículo desse, pregar... Eu já vi esse versículo também. Se a gente for pregar isso dentro da igreja, aí vão... É uma coisa assim que bem... Vão distorcer, né? Vão distorcer. Realmente porque hoje a gente vive uma inversão de valores tão grande que, né? O certo passa a ser visto como errado, o errado passa a ser visto como certo. De tantas pessoas repetirem o errado, querem introduzir como certo. É verdade. É o que a gente mais observa isso. E também a gente observa no meio dos discípulos, né? Eles preocupados onde é que iam sentar. Quem ia sentar direito, né? Isso. Preocupado com a posição que ia sentar e Cristo, né, exorta eles. Então teve também essa passagem. Então, assim... por isso que tem aquele versículo também, né? Que o último serão os primeiros, né? primeiros serão os últimos, porque assim vai. A lógica humana é completamente diferente das coisas de Deus, né? Totalmente, realmente, literalmente. É uma justiça realmente muito, muito divina, muito perfeita, muito diferente do nosso olhar humano. Muito diferente, nós, muito contraditório ao olhar do homem, né? Nós seres humanos, eu sempre digo que nós seres humanos somos incapazes de entender a mente de Cristo. Nós somos incapazes. Mesmo a gente lendo, ele busca. E eu sempre, quando eu converso com as pessoas, eu gosto muito de conversar a respeito da Bíblia. Eu digo, olha, muita gente conhece só a letra. Só a Bíblia em si, mas não conhece o dono dela. Jó não conheceu depois de um bom tempo. Depois de um monte de sofrimento. Muita experiência. Pois então... Tem muita gente que só conhece a letra, irmã Leila. E aí vive na influência do espírito de Jezabel. Agora eu quero falar um ponto sobre esse espírito de Jezabel. Gente, olha. Jezabel, qual foi o ponto da rejeição de Jezabel, irmã Leila? Ela era idólatra, ela era assassina, ela era manipuladora, ela era orgulhosa. O que mais? Ela praticou muitos atos, né? Você falou já falei de 4. Tinha a questão também na sensualidade. Ela era sensual, muito assim, coisas terríveis que ela fazia. A questão de muitos falarem que quando... também a gente observa que ela deu péssimos exemplos. Para os filhos. Que a gente viu que os filhos reproduziram. Reproduziram o mesmo erro dela e do pai. É verdade. Exatamente.
porque o exemplo fala mais do que o ensino em si, E né? do que as palavras. Que as palavras, mas as palavras também não eram... Não era lá, essas coisas, era pior do que o exemplo. Então, assim, o exemplo que ela teve, assim, né, a gente observa que na criação dos filhos também, né, se repetiram algumas coisas, né? Algumas coisas que do mesmo estilo de vida que eles tiveram, né? É verdade. E aí porque tem muita gente que diz que Deus rejeitou Jezabel por causa da roupa que ela usava e por causa das joias que ela usava e as maquiagens, né? Tem muitos. Olha, uma vez eu vi, eu estava na igreja, num culto, faz muitos anos isso aí, tá bem com uns 15 ou 20 anos, que eu ouvi uma irmã pregando, tá com uns 20 anos. É porque só falam mais desse lado da prostituição. Isso, né? ela dizendo, ela pregando claramente que Deus rejeitou Jezabel por causa da maquiagem, daqueles usos que ela usava, aqueles joia que ela usava. Então, tal que quando ela morreu, os cachorros não comeram os cílios dela porque o pecado estava grande. Eu digo, ô Jesus. Eu não vi isso aí, não. Não foi. Não Ficou, foi a palpa do pé e da mão. Não porque foi. a gente vê que ela se maquiou, né? Ela pintou os olhos, né? Se preparou todo para receber o Jeú, não era para ele chegou lá. De longe ele já mandou lançar ela pela janela. Aí há aqueles que né, tem algumas controvérsias assim, há aqueles que acreditam, né, que ela se maquiou ali para ter aquela... Para seduzir. Para seduzir ele, né? É o que mais acreditam realmente que foi para seduzir, né? Porque eles já sabiam que ele ia para matá-la, né? E outros já acreditam assim, que foi para não perder a pose de rainha. De rainha. Sabe que ia morrer, tem umas controvérsias, tem umas... Morrer, né, dentro na pose. Na pose, Mas foi uma morte perversa e realmente foi um cumprimento da palavra, né, da profecia lá de Elias com relação ao dono da vinha, né? Exatamente. Quando ele foi lá onde os cães comeram da carne dele lá, Deus falou que ela também ia ser comida lá pelos cães. Ia ser comida pelos cães e Acabe e os cachorros iam lamber o sangue dele. Ia lamber o sangue dela e só sobrou eles que as mãos, os pés, né? E parte da caveira, porque a carne já tinha ido toda quando o Jeú, depois que ela morreu, que estava almoçando, lembrou que ela merecia ser sepultada, né? Foi. Aí já não encontraram mais carne, só tinha mesmo esses restos, né? Exatamente, ossos, né? É verdade. Então a gente observa, né, assim também a dureza do coração, né? De tantas profecias, né? A coragem de Elias durante esse reinado, né? Pregando e as profecias sendo cumpridas e mesmo assim, né? Ela não se curvou diante do Todo-Poderoso, porque acredito que não tinha... Ela estava tão corrompida, o coração dela estava tão corrompido com as coisas dessa vida, porque hoje o que realmente afasta as pessoas do Evangelho hoje é o apego com as coisas dessa vida. Exatamente. Achando que é eterno. E eu acredito que era isso que ela pensava. Isso, não se preparam para uma vida posterior, né? Exatamente, que é a vida eterna, vida após a morte, que é vida com Cristo. Quem busca essa questão de poder, né, de reafirmação de status, realmente nunca tem assim um fim, né? Isso, sempre, é verdade. Sempre está querendo mais. Quanto mais tem, mais quer ter. E assim vai sucessivamente. E aí onde está o problema da avareza, né? Da riqueza, realmente. Que as pessoas ela também, era avarenta também. As pessoas trocam, né? Quando fala muito assim da questão do que o rico não entra no reino do céu, né? No reino de Deus. Mas é justamente nesse sentido, porque... É a questão da avareza que não vai ter direito no reino do céu. Porque para eles, quem é avarento acha que pode comprar tudo, né? Como você viu lá na parte lá das terras, né? Ele chegou achando que ele podia fazer a oferta e o outro tinha que vender. Tinha direito de vender. Porque tinha dinheiro e quem tem dinheiro compra tudo. Então eles creem dessa forma, né? É verdade. Que tudo é comprado. Entendeu? E tudo é conseguido, né? Então a gente vê que ela não tinha... Tudo que ela queria estava ali à disposição dela. Estava à disposição dela, é verdade. Tudo, e ela intimidou muitos, então foram muitos também corajosos. Até o mordomo, né? A gente vê a coragem dele, né? Como servo de Deus, de tentar ainda poupar a vida daqueles profetas que ele
alimentou Às vezes, muitas das vezes a gente esquece, né, daquele mordomo Obadias. Ele teve coragem de alimentar de alimentar. Ele pegou aqueles 100 profetas, escondeu e já pensou, meu Deus, se Jezabel tivesse descobrido. E num tempo de escassez, né? De escassez, que a fome estava muito grande, os bichos estavam morrendo então, ali. Também a gente observa, né, a coragem dele, né? Porque ali é da forma que a gente vê a crueldade dela, né? Foi muito cruel. Isso, ela era cruel. Por isso, cruel. Gente, não foi por causa dos usos e costumes de Jezabel. Porque às vezes, olha, eu sou da Assembleia de Deus, acho que todo mundo sabe, nós somos da Assembleia de Deus. Nós sabemos que os ensinamentos da Assembleia de Deus, ele tem a sua doutrina, né? E de certo tempo para cá, de certos anos para cá, já tem, né, liberado mais, as pessoas têm usado mais brinco, flexível, mais flexível nessa área. E a gente não vê na Bíblia dizendo que é pecado uma mulher usar calça, uma mulher usar um batom, uma mulher usar um brinco, um colar. Não é pecado. Isso vai de usos e costume. Mas também não podemos ser extremistas, né? Porque tem muita gente extremista que vai muito além. Não pode isso, não pode aquilo. O brinco tira do céu. Meu Deus, quem botar brinco não vai pro céu. Ai, se pintar azul não vai pro céu. Quem foi que disse, gente? Pelo amor de Deus, mas vamos ter cautela. Eu vejo sempre uma frase que diz assim, que diz o seguinte, essa frase ela é bem famosa, irmã Leila. Que roupa não leva ninguém pro céu. Mas quem é do céu sabe se vestir. Exatamente. Não é isso? Quem é do céu. E eu acho muito linda essa frase. Que a roupa realmente ela não leva ninguém pro céu, não. Mas quem é do céu, ela sabe se vestir muito bem. E aonde passa uma serva de Deus, as pessoas identificam. Porque quando Deus vai transformando, né? E às vezes, olha... as coisas vêm automaticamente. Vem automaticamente, né? O Espírito Santo. Porque eu levo sempre pro lado, irmã Leila, nessa área de roupas, de uso, essas coisas, do Espírito Santo tratar. Quando eu me converti, irmã Leila, foi algo bem interessante. Era assim, era mais extremo na época, na década de 90, sabe? A doutrina, meu Deus, a doutrina da Assembleia de Deus era bem extremista mesmo. Não podia, olha, eu me lembro que eu estava no círculo de oração. E o meu cabelo, ele é cacheado agora que tá pouco, gente, né? A idade vai chegando, a gente vai, mas ele era enorme. Aí eu gostava de pegar, ele prendia ele aqui e botava uma fivela. Aí eu tava na oração, o fogo caindo, aí uma irmã chegou, irmã Zilda, tira essa fivela da cabeça, senão o Senhor não te dá tua benção. Eu digo, oh, meu Deus, aí eu fui e tirei. Sabe ali, eu digo, meu Deus, tem que tirar pecado. Aí com o decorrer do tempo a gente vai observando que não é bem assim. Que não é bem assim, não é por causa disso, é outros fatores que levam essas coisas, não é por causa de usos e costumes, mas a gente tem que ter cautela, prudência nos usos que a gente vai usar, e porque às vezes também tem umas roupas, tipo uma saia ou vestido, que é pior do que você vestir uma calça, né? Exatamente, tem saia que veste menos do que certas calças compridas, porque tem umas calças compridas tão bonitas que a pessoa veste, bota uma blusa lá embaixo, fica tão bonito, gente. Não marcando muito. Não marcando muito. E uma maquiagem, um colar, um brinco, assim, bem clássico. Eu gosto dessas coisas também. A palavra de Deus, ela diz, né? Que todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Nem todas me convêm. E eu creio que realmente essa transformação é só o Espírito Santo que vai fazendo. É o Espírito Santo que ele vai fazendo aos poucos na vida da pessoa. Não é a pessoa palavra, ouvindo. Né? Porque o crente, porque eu sempre digo, irmã Leila, o crente que verdadeiramente lê a palavra e luta todo dia para praticar, ele sabe se postar, se comportar onde ele anda. Ele sabe se vestir, sabe andar muito bem. Vai ser tocado, vai ser incomodado, ele vai renunciando. O Espírito Santo vai ensinando. Não é esse negócio de dizer, vai pro inferno. Hoje a pessoa vai ter um poder de mandar os outros pro inferno. Meu Deus. E é onde a gente perde muitos crentes, muitos irmãos nessa por causa pregação. Disso. Faltando amor, assim, né? Falta de amor nessas pregações de já ir julgando, decretando ali o final da pessoa, Isso. né? Então, não é bem por aí. A gente tem que ter cuidado, como fala em Colossenses, né? Que nossa palavra seja agradável, que nós peçamos, né? Nas nossas orações, o Espírito Santo, o modo de falar. O modo de falar dizia, é verdade. Né? Que a gente tem que falar com o Espírito Santo através de oração para ele nos ensinar a falar. Porque se a gente chega com a palavra dessa, a gente afasta as pessoas. Afasta as pessoas. Né? Às vezes as pessoas não sabe acolher. Às vezes as pessoas chegam na igreja tão carente de uma palavra, né? E às vezes por não estar bem vestida, às vezes é até um pouco assim,
rejeitado, né? Deixado de lado porque não está bem vestido. E aí é onde entra o amor. É vista logo um detalhe, né? Ao invés de Isso. necessidade às vezes pode estar maior e foi visto logo no detalhe. No detalhe, é verdade. E assim vai. E é por isso que a gente tem que olhar verdadeiramente para Cristo e perguntar ao Espírito Santo. Olha, não existe amigo melhor do que o Espírito Santo. Não existe. Encontrei bem que em Colossenses 4 que ele diz, né? Versículos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Né? E aí, dessa forma, é quando você também vai levar o evangelho, né? Você tem que procurar falar, né? Falar, é verdade. Porque você vai pregar hoje em dia, né? Que a gente sabe que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Abomina né? o pecado. Então, vem como está, né? Que é ele que vai tratar. É ele que trata, é. Nós não temos poder de mudar ninguém. Exatamente. Só quem convence é ele do pecado. Nós não podemos... por mais que a gente venha lutar, vai ser só confrontos e é como você disse, pode criar um atrito maior. Pode criar um atrito maior, é verdade. É melhor estar orando e deixando o Espírito Santo trabalhar, que é ele que vai convencer. E no tempo certo a pessoa vai renunciando àquilo que realmente não faz ela progredir, aquilo que não agrada a Deus, né? Eu creio dessa forma. E quando Deus ele tá no negócio, tudo prospera. Quando Paulo ele recebeu o convite para ir para Roma, ele sabia o estado que estava em Roma, como era que estava a igreja de Roma, porque nós sabemos que não foi ele que fez, né? Não foi ele que implantou. Mas quando mas ele sabia que como estava lá, e ele já escreve uma carta logo para os irmãos, já apaziguando, né? Antes mesmo, para apaziguar a situação, para ficarem acalmando os ânimos do povo. E assim vai sucessivamente. E eu vejo assim, Elias foi um homem bem corajoso, irmão. Bem corajoso. E sentiu medo, né? Essa parte que ele sentiu medo. Pediu a morte. Que ele pediu a morte. Também lembra nós hoje, né? Muitas vezes passamos por momentos assim. Por momentos ruins. Somos humanos, né? Somos humanos, mas como Paulo diz, né? Que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa. É verdade. Então, é justamente aí onde percebemos a nossa dependência de Deus, né? É verdade. Então, ele nos ensina também dessa forma, né? A gente vê ele um homem valente, um homem corajoso, mas que por um momento sentiu medo. Sentiu medo. Mostrando que ele era um homem como nós hoje, né? E que nós também podemos ser como ele foi, como né? ele foi, valente, a gente que tem orou. Que saber que buscando em Deus nós somos fortes, podemos ser valentes como ele. Que ele orou e ali Deus fez um milagre. E Deus sempre deu escape, né? Alimentou, né? Matou a sede dele, deu os livramentos, né? No tempo certo para ele. Então, é isso que é realmente viver na dependência de Deus e que, como você disse, muitas vezes a gente fala, mas assim, viver na dependência de Deus, eu creio que a gente ainda tem muito que aprender nessa área, né? Muito que aprender, né? Viver na porque a gente de falar é fácil, irmã. Irmã Leila, falar é fácil, meu Deus, agora praticar. Não, eu sou dependente, irmã. Quando o crente diz eu sou dependente de Deus, vá conviver com ele assim um dia para você ver o sofrimento que ele tá. Na hora que faltar uma coisa. Meu irmão. Aí bate o desespero. Meu Deus, cadê a dependência? É muito forte, irmã, depender assim, realmente, quando você diz assim, depender de Deus, né? É muito difícil. Primeira prova que vem, né? Aí você vai ver quem é o crente, porque as pessoas dizem assim, eu estava numa situação assim, e depois fulano veio e disse assim, e você é crente, né? Porque realmente é nesse momento de situação, nessa circunstância difícil, desfavorável, é que temos que dar testemunho. É verdade. De crentes. E mostrar que nós servimos um Deus de provisão. De provisão. Que no momento certo ele se levanta e ele faz um milagre. E ele realmente é um Deus de provisão. A gente vê que o homem só tem a previsão. Mas Deus realmente é quem tem a provisão. Ele provê tudo. Isso é verdade. É por isso que é bom servir esse Deus, mesmo na dor, mesmo na aflição. É bom servir esse Deus. Acho que estamos chegando no final. Gente,
Estamos chegando já quase no nosso final da nossa conversa, que nós estamos em uma conversa, né, bem gostosa sobre essa história de Raabe. De Jezabel. De Jezabel. Olha Olha aí, já tem. Gente, isso é o próximo, olha aí, olha. Foi do nada, olha aí, Raabe. Sugeriu o próximo tema. Do nada, o próximo tema vamos falar sobre Raabe. Olha, gente, essa história sobre Jezabel, que a gente venha ter cuidado para não ter esse espírito de Jezabel em vossas vidas, não querer influenciar uma pessoa para o mal, uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que muitas das vezes, porque ninguém agrada todo mundo, né? E principalmente quando nós estamos trabalhando na frente de algum departamento na igreja. Sempre tem alguém que a gente mesmo a gente lutando para agradar, a gente sempre desagrada alguém. Vai estar, né? Situação desconfortável. Isso. E aí a gente tem que ter esse cuidado, se assim, hoje eu fui ferida por alguém, a irmã me falou alguma coisa, aí já vai passando para outra. E ali, isso aí é um espírito semeando. Né? E aí vai, espírito de Jezabel. Aí vai passando, porque a irmã me falou isso aqui, eu não gostei. A irmã me disse isso, eu não gostei. Irmã, tô ferida por causa disso. Por que não vai ter a irmã? Isso aí já vai cortando esse mal pela raiz. Chega, irmã, eu não gostei disso. E eu fiquei com raiva. E eu tô dizendo para você, mas me perdoe. Isso não é bom, né, irmã? Acaba logo. E já acaba logo aqui. Essas arestas vêm aqui e fica tentando impedir o crescimento da obra de Deus. Por isso vamos ter cuidado, gente. Quando vocês estiverem com esse sentimento assim, de ficar falando de uma irmã porque a irmã não te agradou, fale para ninguém não. Fale para Papai do Céu. Porque ele vê tudo e ele sabe fazer as coisas no tempo certo, do jeito que ele quer. Porque eu também não sou perfeita, eu não sou perfeita, a irmã Leila não é perfeita, ninguém é perfeito. Cada um tem suas falhas, né? Cada um tem nossa. Meu Deus do céu, se cada um de nós parasse para dizer, meu Deus, eu erro tanto. Acho que a gente era bem melhor em comunidade, dentro da igreja, né? Seria bem melhor. Tem um comentarista da EBD que ele sempre fala, né? Cada um tolera um comportamento do outro, desagradável de alguém. É verdade. Cada um suportar algo de alguém, que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E Porque o capítulo 4 de Efésios fala sobre isso, que é para nós suportar cada um em amor, né? E em amor, gente. E quando diz suportar é porque não é uma coisa assim agradável, realmente. Exatamente. Né? Suportar é como se fosse um fardo mesmo. É um fardo mesmo, dizer, eu vou suportar. Aguentar. Aguentar ali, dizer, não, mas a minha morada não é aqui não, eu tenho uma pátria. E essa não é nessa aqui, não está aqui não. Ela está muito além, lá nas mansões celestiais. E para a gente ir para lá, nós temos que renunciar a esses espíritos enganadores que tentam nos manipular. Hoje a gente vive dentro da igreja com pessoas muito sendo manipuladas por espíritos enganadores. Às vezes... Engana a si próprio, às vezes. Exatamente, enganando a si próprio. Não engana só não é as pessoas que estão próximo, mas é a si próprio que está se enganando. A pessoa às vezes está naquela situação e não percebe, né? Está ouvindo a pregação. Aquela palavra servia para fulano. Isso é espírito de Jezabel. Não acha que aquilo ali se encaixa, não serve para você. Como se Deus fosse trazer uma mensagem para alguém que não estivesse no culto. Isso. Não. Ou se fulano estivesse aqui. Né? E não é. Uma vez eu vi uma pessoa pregando sobre o crente inchada, que sempre puxando a mensagem para trás. O crente inchado, puxando para trás. Para lá. Não é para mim não. Tá passando, aproveita, tá passando. Passa aqui de mim e assim vai. Que nós venhamos aprender cada dia com o Senhor, aprender com o Espírito Santo. Irmã Leila, muito obrigada, irmã Leila. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, nosso aprendi canal. Foi mais. Nosso canal aqui é para edificar muitas vidas, esse é o nosso propósito. Foi para isso que Deus ministrou no nosso coração, para nós abrir esse canal. E que você venha ser edificado com essa mensagem, gente. E compartilhe, comente aí, fale alguma coisa nos comentários se você gostou, se você tem um ponto de vista diferente do nosso, do que nós colocamos aqui sobre Jezabel. Vocês fiquem à vontade para vocês comentarem sobre isso, que é muito bom para o crescimento até o crescimento do canal, para outras pessoas terem acesso também, que vai ajudar muita gente, certo? E a paz do Senhor e até a próxima. Até a próxima.